Boa tarde a todos. Obrigado pela participação, por nos acompanhar em mais um webinar do Instituto Semeia. Eu sou o Fernando Pieroni, diretor-presidente do Instituto. Para quem não conhece o Instituto Semeia, está começando a acompanhar o nosso trabalho, nós somos uma ONG que trabalha pela valorização dos parques brasileiros em duas principais frentes de atuação. Uma é a valorização dos parques perante a sociedade, fazer com que os parques sejam orgulho dos brasileiros, e a outra é a busca por modelos alternativos de gestão para apoiar o poder público no aprimoramento da administração desses espaços. E hoje a gente vem aqui discutir um estudo do Instituto que procura essa conexão dos parques com a sociedade. E esse é um estudo que tem para a gente duas mãos, duas direções. Uma porque, ao entender como a sociedade vê os seus parques, os seus anseios com relação aos parques, isso ajuda a gente a ser mais propositivo e melhorar os editais de concessão, de parcerias, esse apoio que nós damos aos governos para pensar esses instrumentos. E, por outro lado, também é importante para que a gente possa entender onde estão as dúvidas da sociedade, para que a gente possa esclarecer melhor o papel desses instrumentos, entender quais são os potenciais de aprimoramento, e com isso a gente consegue trabalhar aí, promovendo um diálogo entre o poder público, que é o formador de política pública, e a sociedade, que é a beneficiária dessas políticas públicas no que diz respeito aos parques. E para a conversa de hoje, a gente tem dois convidados. Um é o Paulo Cidade, que ele é sociólogo, ele é diretor da Ravine Research, que é a empresa de pesquisa que nos apoiou no desenvolvimento desse estudo. E a outra pessoa é a Mariana Haddad, que é a responsável pela área de conhecimento do Instituto Semeia e que é quem conduziu internamente, junto com o Paulo, o desenvolvimento desse trabalho. Eu espero que todos aproveitem esse debate e quero agradecer novamente a presença tanto dos convidados quanto quem está nos acompanhando pela internet. E eu passo agora a palavra para a Mariana, que fará a condução desse webinar. Mariana, você. Obrigada, Fernando. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer mais uma vez o Paulo, por estar conosco neste webinar. Também quero agradecer quem está nos assistindo pelo YouTube, pelo Facebook. Fiquem à vontade para, durante o nosso debate, colocarem dúvidas, comentários, e ao final a gente vai ter um espaço aí para perguntas e respostas, Como reforçando as palavras do Fernando, o Semeia, ele trabalha com essa missão de transformar os parques em motivo de orgulho para os brasileiros, Então, para isso, a gente trabalha na sistematização e disseminação de informação para qualificar esse debate, difundindo melhores práticas, com o intuito de buscar o engajamento justamente dos agentes, público, privado e também da sociedade, E para contribuir para esse debate, é primordial, então, a produção de conhecimento, E é justamente esse conhecimento que está atrelado a essa pesquisa, Essa pesquisa, ela tem o objetivo de mapear como os brasileiros veem os parques, como é que se dá a experiência deles nesses espaços, qual a visão que eles têm a respeito dos modelos de gestão adotados nessas áreas, Então, a gente acredita que produzir informação, ela aprimora o nível das discussões, para que esses agentes reflitam e decidam com bases sólidas, Então, agora eu chamo o Paulo. Paulo, como o Fernando disse, é sociólogo e foi nosso parceiro aí na elaboração dessa pesquisa. Paulo, com você a palavra. Bom, obrigado, Mariana. Boa tarde a todos. Grato também pela presença. A Ravine fica honrada de ser um parceiro na produção de conhecimento para o Semeia. Nossas áreas de especialização são a opinião pública, políticas públicas e pesquisas sociais. Então, estarmos juntos para produzir esse conhecimento é uma honra para a gente também. Eu vou compartilhar a nossa apresentação.
A estrutura dessa apresentação, um dos objetivos, né, da formulação que nós tivemos para a pesquisa, nessa linha que já foi destacada tanto pela Mariana quanto pelo Fernando, é tentar entender a confluência, né, das agendas para uma política pública importante, como a questão dos parques, também sobre o ponto de vista da população. O nosso framework geral aqui é entender uma agenda importante de políticas públicas brasileiras, né, como a questão dos parques, como isso está ou não na agenda da população e que, de forma, essa percepção que nós trazemos da população pode interferir, pode qualificar esse debate, tanto em termos de demandas, quanto também em termos do que a população já pensa e usufrui desses espaços públicos. Para fazer esse levantamento, nós trabalhamos com 1.198 entrevistas, ouvindo a população de 6 regiões metropolitanas: São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Salvador, Manaus e Brasília, num levantamento feito através de questionários estruturados, numa pesquisa online. A apresentação está estruturada em quatro grandes dimensões. A primeira, que nós vamos entrar agora, para contextualizar o ambiente onde isso foi levado para o debate da população, né, como que ela estava entendendo esses temas e se colocar em relação aos temas ligados aos parques, são percepções e o contexto de políticas públicas. O primeiro aspecto, a primeira informação que nós podemos observar aqui no ranking é quais são as prioridades da população, quais são os principais problemas que as afligem, né, que afligem as pessoas. Nós dividimos essas preocupações em 3 grandes áreas, algumas que são muito urgentes, né, estão no dia a dia, comprometendo ou impactando diretamente até questões de sobrevivência e bem-estar, como a questão de crimes e violência, é o primeiro lugar, a qualidade da educação, que aflige de forma geral e há algum tempo já é reconhecido, né, como um problema para a sociedade como um todo, a questão da corrupção, metade da população, né, indicou isso como uma preocupação importante, a qualidade do atendimento na área da saúde. Então, historicamente, esses itens são os que mais aparecem quando a gente investiga essa agenda, né? Ela, obviamente, guarda uma relação com os temas que as pessoas gostariam que fossem prioritários na resolução ou na implementação de políticas públicas. O que a gente pode observar também nesse ranking é que alguns temas ligados à questão ambiental não estão entre os primeiros colocados, não estão entre as principais preocupações da população dessas regiões. A gente pode observar que proteção ao meio ambiente com 17%, a poluição e mudanças climáticas também 16%, acesso à água, ou seja, vis-à-vis outros grandes problemas, as pessoas não têm as questões ambientais como uma das grandes questões a serem resolvidas. Agora, isso ocorre em função delas lidarem cotidianamente com problemas, digamos, maiores, que as afligem de uma forma muito mais contundente. Isso não significa que alguns temas dessa agenda, que ficaram numa posição secundária, não sejam exatamente importantes para elas. Quando a gente coloca a opção para as pessoas numa forma de ranking, elas têm que estabelecer uma ordem de prioridades. Então, ela vai ter que fazer alguma espécie de um trade-off, onde ela vai colocar, apesar de algum tema também ser bastante importante, colocar algum outro tema em primeiro lugar, né, que é mais importante do que aquele que ela que ela pode também ter uma consideração, mas que não coloca em primeiro lugar de imediato. Então, esse ranking a pessoa tem que fazer, olhando todas essas alternativas, estabelecer essa ordem de prioridades. Na sequência, para ver a força que cada um dos temas mais diretamente ligados à questão ambiental, à questão dos parques, ou mesmo à questão de preservação,
qual essa importância intrínseca que cada um desses temas poderia ter. Então, essa avaliação aqui, ela é feita individualmente. A pessoa coloca se ela tem muito interesse, pouco interesse ou nenhum interesse em cada um desses temas. E, nesse gráfico, nós temos a declaração de muito interesse. Então, avaliados de uma forma independente, a gente observa que poluição das águas, desmatamento, as questões ligadas à sustentabilidade, conservação de fauna e flora, todos eles têm mais de 75% de menções de muita importância. Então, o que a combinação desses dois gráficos nos diz? Qual é a análise possível? Que a agenda pública mais explícita, que está mais no dia a dia das pessoas, ou dos políticos, ou dos agentes que estão discutindo políticas públicas, ela, de alguma forma, se liga mais àquela questão que nós vimos no primeiro ranking, onde questões muito prementes tendem a ocupar um espaço privilegiado. Mas isso não significa que alguns dos outros temas, eles não tenham uma importância, também não estejam presentes. Foi simplesmente uma questão de você ter que fazer escolhas. Quando a gente observa a importância dada a alguns desses outros temas, que é altíssima, né? Se a gente pegar os 3 primeiros, né, com 80% e acima de 80%, inclusive sustentabilidade, isso nos diz da necessidade de se desenvolver determinadas agendas de forma paralela. Apesar de alguns temas não aparecerem, às vezes, com muita força numa ordem de prioridades, no ranking de prioridades, aquilo também está no foco da população de alguma forma. E, de alguma forma, também precisaria ser contemplado dentro da estruturação, do encaminhamento de certos temas e de certas agendas, né? Ou seja, esses temas estão presentes na população, hoje, em função de temas gravíssimos, eles estão num plano não tão prioritário, mas individualmente percebe-se que sim. Ou seja, de alguma forma, há que se procurar encaminhar essas demandas da população de forma relativamente paralela. Eu acho que o grande desafio, né, Paulo, é justamente esse, combinar essas duas agendas. A agenda de temas gerais, que são importantes e afetam o cotidiano das pessoas, como educação, qualidade, mas aspectos também relacionados ao meio ambiente, né? E os parques são justamente lugares, né, onde as pessoas têm a possibilidade de experimentar na prática esses conceitos relacionados à agenda ambiental que foram citados anteriormente, né? Como conservação da fauna e da flora, lazer ao ar livre, preservação do patrimônio histórico-cultural, esportes na natureza e ecoturismo, né? O que reforça ainda mais a importância desses equipamentos, né? Então, por eles serem capazes de trazer para o concreto temas que parecem abstratos, né? Nessa edição, a gente quis, então, mapear qual é a imagem que as pessoas têm dos parques, né? De parques no geral, né? Por meio de uma lista de aspectos ligados a benefícios e também aspectos negativos, né? Quais são aqueles que prevalecem? E é isso justamente que esse slide mostra, né? Entre as percepções negativas, a gente tem várias percepções, as percepções mais citadas foram aquelas relacionadas a impactos ambientais dos parques, né? Então, a visitação gera resíduos, 67%, né, diz que concordou que a visitação gera resíduos, 51% que os passeios estão limitados a determinadas classes sociais, 42% que esses espaços atraem insetos, vetores, doença. Isso endereça, então, alguns aspectos que podem ser, sim, gerenciados por aqueles que cuidam desses espaços, né? Entretanto, prevalecem as percepções positivas, né? Entre os benefícios listados, todos eles tiveram uma concordância de acima de 80%, né? Aqui a gente trouxe as 3 percepções positivas que mais se destacam, né? Então, 90% concordam que os parques são opções de lazer, 88% que eles preservam paisagens e belezas naturais, 88% que eles proporcionam lazer e relaxamento, né? Como o Paulo disse anteriormente, essa pesquisa ela foi feita com uma população que está em regiões metropolitanas,
Mas ainda assim, embora essa percepção seja de pessoas que talvez não tenham os parques tão próximo, né, ou que não sejam afetadas diretamente por um parque que está na sua vizinhança, assim, ainda assim elas trazem informações com relação à percepção dessas pessoas com relação a esses equipamentos, né? Então, por isso a importância de ter isso em mente. E com isso também a gente encerra esse primeiro tópico da nossa apresentação, passando aí para o nosso segundo item. Legal, Mariana, obrigado. Bom, nós agora vamos falar então da percepção que essa população tem sobre os parques. O ponto é que parque é um conceito relativamente genérico, né? Então ele pode querer dizer muita coisa. Temos uma preocupação de que, ao falarmos e realizarmos avaliações, as pessoas tivessem com clareza, né, o conceito do que nós estávamos falando, o que nós queríamos avaliar, né, sobre o que nós gostaríamos que elas refletissem, era apresentado o conceito tanto de parques naturais quanto de parques urbanos, considerando as principais distinções. Para parques naturais, nós colocávamos, estimulávamos. São grandes áreas demarcadas pelo governo para a conservação do meio ambiente. Estão usualmente mais afastadas dos centros urbanos e são frequentadas por turistas em busca de aventura, contato com a natureza preservada e contemplação de belezas naturais. E os parques urbanos? São áreas públicas com muito verde dentro das cidades, são usualmente frequentadas pela população para a prática de esportes, atividades de lazer, entretenimento e como opção de contato com a natureza nos centros urbanos. Então, a pessoa já tinha uma clareza sobre as principais dimensões que nós queríamos avaliar, o que queria dizer os parques naturais e os parques urbanos. Essa avaliação se deu em 4 dimensões. O primeiro era o conhecimento sobre parques, né? Aqui nós estamos falando agora sobre a avaliação de parques naturais. Então, a primeira dimensão era o conhecimento. 95% dessa população desconhecer pelo menos um parque natural, com aquelas características. Depois avaliávamos a experiência, né, qual o contato que a pessoa tinha, ou seja, uma qualificação um pouco desse enorme conhecimento. 65% já visitou um parque desse tipo, um parque natural. Em seguida, quais são as principais motivações dessas pessoas que visitaram esses parques, né? E se destacaram a contemplação da natureza e mostrar nessa natureza para os filhos. E as principais barreiras são as questões do custo, da distância, né, que está envolvida no custo também, e a falta de informação. Só um destaque aqui importante na questão do conhecimento, né? Quando fala conhecer o parque, não é só conhecer genericamente. Nós tivemos 149 parques mencionados. Então, essa primeira medida, principalmente em relação ao parque natural, até em conta de que para muitas regiões pode ser uma coisa relativamente afastada, não é tão presente, né, quanto os urbanos, é um conhecimento muito grande, 95%. Então, a gente já começa a perceber daqui a qualificação que essas pessoas têm para até poderem fazer determinadas avaliações, né, sobre a questão de políticas públicas para essa área. Então já tem uma qualificação grande quando a gente fala de parques naturais. A frequência, ela foi medida, nós estabelecemos aqui 3 patamares, né? Uma frequência mais intensa, esses parques naturais, a pessoa que vai várias vezes por ano, 19%, uma frequência média, uma vez por ano, ou uma vez a cada 2 anos, 19%, uma visita mais esporádica, algumas vezes na vida já foi, mas tem um conhecimento, né, 27%, e 35% de pessoas que nunca foram. Então, se tiver mesmo um grupo grande desses 35% que não tiveram uma experiência direta com os parques, mas tem referências, né, que estão expostas na questão dos 95%, de conhecer, ou pelo menos ter alguma referência
quando se remete, quando pensa na questão dos parques naturais. Em seguida, nós vemos aqui as principais barreiras declaradas para aqueles que nunca visitaram os parques, ou seja, aquele grupo de 35%, né? Os dois motivos que mais se destacam é a questão do custo da viagem ser muito alto. Em geral, apesar de termos parques naturais próximos, alguns, né, de regiões, né, metropolitanas, grande parte deles estão relativamente afastados, né, desses centros. Então, a questão do custo da viagem é alto e também o custo da hospedagem, né, implica num deslocamento e depois numa hospedagem. Um destaque que eu faço aqui é a questão, se nós olharmos todos esses itens, não há uma restrição assim, mais profunda em relação aos parques, são questões um pouco mais conjunturais. A gente pode ver que o único item que é uma restrição mais de desejo, de atitude mesmo em relação aos parques, são pessoas que preferem outros destinos. 12% dos respondentes da região metropolitana declararam que preferem outro destino. Ou seja, não tem uma afinidade tão grande, talvez possa até ser um público passível de ser conquistado, mas a priori já não tem, né, um desejo, uma relação tão próxima. Acho que aqui só queria comentar também, né, Paulo, essa questão do custo, né, que as pessoas, no geral, em pesquisas, né, quando você pergunta sobre serviços ou produtos, o custo é uma coisa que aparece mesmo em primeiro lugar. Mas aqui, essa menção, ela é interessante porque ela leva em consideração uma avaliação que as pessoas fazem de custo-benefício, né, que está muito relacionado a qual a experiência que eu vou ter nesses espaços, né? Qual é assim, a percepção do valor e a experiência tida nesses espaços. Para exemplificar isso, eu trago, por exemplo, quando as pessoas se deslocam até o litoral e enfrentam em congestionamentos, chegam lá, a praia está cheia, os serviços às vezes são piorados, tem, enfim, um alto custo. Quando, na verdade, para o litoral paulista, por exemplo, as pessoas poderiam desviar o seu caminho e visitar, por exemplo, o Parque Nacional do Itatiaia, né? Às vezes, colocando na balança o custo e a distância, né, assim, o tempo seria o mesmo gasto. Mas aqui entra uma questão que é um fenômeno cultural, né? Mesmo as pessoas, ou seja, prevalece a escolha por uma outra alternativa de lazer que não seja os parques brasileiros, né? Em seguida, a gente pode ver as principais motivações, né? A contemplação da natureza, as belezas naturais, de certa forma, compartilhar essa beleza, né, com os filhos, mostrar essa natureza para os filhos. Alguns têm uma questão de oportunidade, né? Aproveitaram algum passeio, a trabalho ou a lazer na redondeza de algum parque para visitá-lo, conhecer algum atrativo famoso, né, já divulgado, ou aproveitou, né, sempre importante a indicação de amigos e familiares, né? Então, a própria declaração de motivação daqueles que já têm uma relação um pouco mais presente, né, com a questão dos parques, nos dá algumas respostas para essas questões que a Mariana colocou. Como que é passível de nós construirmos, né, ou mostrarmos para a população uma forma de realizar essa reflexão, fazer essa conjunção do custo-benefício, né? Porque, para quem não conhece, obviamente aparece mais a questão da dificuldade, porque ela trabalha com a projeção do que ela faz, do que poderia dar essa experiência para ela, é relativamente uma coisa mais distante. Esses que já foram aqui, né, digamos, poderiam dar um depoimento do quão prazerosa ou quão exitosa foi a experiência de visitação nos parques, né? Tanto que a gente vê que a indicação de amigos e familiares, alguém que teve essa experiência concretamente, está aqui entre os principais fatores de motivação mencionados. Agora nós vamos para as mesmas dimensões, falando um pouco dos parques urbanos, né? As 4 dimensões são as mesmas, a gente começa pelo conhecimento. 81% dos respondentes, né, mencionaram espontaneamente pelo menos um parque urbano que eles conhecem.
Aqui dando um número, né, como eu comentei também dos parques naturais, foram mencionados 171 parques urbanos, quando nós realizávamos essa avaliação. Então, pelo menos em termos também, né, de imagem, de conhecimento, de ter referências do que significam esses equipamentos, né, públicos, a população tem isso fortemente, um conhecimento alto de 81%. A experiência, pelo menos assim, um pouco mais intensa, também é significativa. 33% dos respondentes declaram que visitam esses parques pelo menos uma vez por mês, né? Questões de lazer, tal, já tem uma intensidade, uma experimentação, uma vivência dos parques boa, né? Uma parcela grande da população, 33%. As principais motivações são passear, descansar, fazer caminhadas, né? A oportunidade de usufruir de um lazer, muitas vezes próximo, né? E, ao mesmo tempo, você vê, a questão dessa proximidade ou distância pesa bastante, porque é a barreira mais mencionada, né? A preferência por outros passeios, ou seja, não ter uma ligação também tão forte, não querer usufruir desse tipo, né, de atividade dentro da cidade, aparece também como uma barreira, aí já é uma barreira um pouco mais atitudinal, a pessoa ainda não desenvolveu essa relação com os parques, e um problema que ocorre em geral nas grandes cidades, né, não só como uma barreira possível à visitação ou uma visitação mais intensa de parques urbanos, mas também para outras áreas, que é a questão da segurança pública, né? Aqui, a frequência de visitação aos parques urbanos também foi dividida em três patamares, tá? Obviamente, as escalas são um pouco diferentes, porque o parque urbano possibilita, né, essa visita com uma intensidade muito maior, então não segue a mesma regra dos parques naturais. Então, o primeiro patamar é a visitação mais intensa, pessoas que frequentam os parques pelo menos uma vez por semana, 13%, né, estão nessa categoria. Depois nós temos essa frequência média, de uma vez a cada 15 dias, ou pelo menos uma vez por mês, 20%. 50% fazem uma visita mais esporádica, né, uma vez a cada 6 meses ou menos, bastante esporádica. E 17% nas regiões metropolitanas declaram que nunca visitaram nenhum parque urbano. As principais motivações: passear, descansar, relaxar, contemplar a natureza, fazer uma caminhada, né, uma opção de esporte dentro da cidade, uma opção também para lazer junto com as crianças, e encontrar amigos, 29%. Entre as principais barreiras, nós temos a questão, aqui eram pessoas que frequentavam até com pouca frequência, não eram apenas aqueles que nunca iam nos parques, né? A questão da distância, ou seja, se liga com uma outra questão muito importante em áreas urbanas, que é a questão da mobilidade dentro das grandes cidades, né? Às vezes, o deslocamento dentro dessas grandes cidades requer um tempo muito grande, muitas vezes até maior do que o deslocamento para o município próximo. Uma questão de atitude, aqui em segundo lugar, 23%, que é a pessoa ser mais caseira e preferir ficar em casa, né? De certa forma, ela nem coloca o parque, né, como uma opção, ela tem uma outra preferência atitudinal. Em terceiro lugar, alguns que até poderiam colocar essa opção mais em geral, dia a dia, né? E essa até talvez a possibilidade, a perspectiva dela ter que fazer um deslocamento, né? Dia a dia não a deixa com disposição para isso. A questão do passeio, da questão econômica, né? O passeio pode sair caro, também mencionado, e a questão da segurança, 17%. Aqui, depois, nós temos também na questão da gestão, são os 3 últimos itens: horário, banheiros, né? E não tenho nenhuma informação sobre o parque. Ou seja, há também uma percepção nas pessoas que, pelo menos, declaram, né, que não tem uma atividade mais frequente, uma visitação, uma interação mais frequente
com esses equipamentos por uma visão até, ou alguma experiência mal sucedida em relação à gestão, alguma das questões que estão da forma como esses equipamentos são administrados. Obviamente, no contexto da cidade, algumas questões de segurança não dizem respeito só a isso, mas a possibilidade de usufruir dessa experiência, né, de uma forma mais confortável. A questão de banheiros de instalações ruins são mencionadas por 10% da população dessas regiões metropolitanas. Entrando agora no terceiro capítulo, onde nós nos aprofundamos um pouco mais na expectativa e na questão dos modelos de gestão. Então, o que nós vimos observando até agora há um cenário, né, de grandes demandas em relação a algumas políticas públicas, né, que colocam uma pressão nessa agenda pública para algumas áreas, né, que estão com uma carência muito grande. Quando a gente observa que há, separadamente, né, intrinsecamente, o interesse das pessoas em áreas ligadas à questão de conservação, de meio ambiente e sustentabilidade, há sim uma demanda também forte ali, presente. Na avaliação que fizemos, tanto dos parques naturais quanto dos parques urbanos, uma qualificação das pessoas para conseguirem pensar e refletir o que poderia ser uma política pública em relação a esses equipamentos. Elas demonstram isso, né, quando a gente observa a avaliação daquelas 4 dimensões. Esses pontos, né, passam por esses aspectos. E aqui nós chegamos numa avaliação de como as pessoas estão pensando essa relação entre a questão da gestão pública, da privada, uma certa avaliação de como os governos, né, podem estar atuando ou não, de como ele percebe que isso que nós vimos percebendo nesse encadeamento para se pensar a política pública em relação aos parques, como ela percebe alguns dos agentes, né? Nós avaliamos isso aqui resumidamente, né, no relatório que vocês terão disponíveis, né, nos links que o CEMEIA já disponibilizou. Isso está de uma forma mais detalhada, mas nós temos aqui 3 aspectos bastante importantes, que foram avaliados numa escala de concordância. O primeiro, o governo não tem dinheiro suficiente para oferecer adequadamente os serviços de que a população precisa. Quando a gente coloca essa frase, há uma divisão. 41% concorda que provavelmente haja uma escassez de recursos em algumas áreas, 47% discorda, uma questão meio dividida. Ou seja, uma parte acha que o governo tem sim um dinheiro que poderia ser alocado em outras políticas e alguma parte não necessariamente pode entender que há uma certa escassez. O segundo ponto, mesmo quando tem dinheiro, o governo não é eficiente na gestão dos seus recursos. Aqui uma grande concordância, 83%. Ou seja, essa população percebe, independente de ter ou não dinheiro, há uma percepção de que o governo não é eficaz na gestão desses recursos, né? Poderiam ser pensadas algumas possibilidades, né? Obviamente, a gente percebe isso hoje no dia a dia, né? Já há um grande debate sobre isso, da melhor forma de alocação de recursos, mas isso aqui mostra bem um pano de fundo sobre o qual as pessoas pensam todas essas questões. E, por fim, uma percepção sobre as parcerias do governo com instituições privadas. Elas melhoram o atendimento da população? 71% concordam que sim. Então, essa percepção de que o governo pode apresentar, né, obviamente em contextos podem ser diferenciados, mas que ele pode apresentar algumas limitações e que essa possibilidade, né, de um modelo de gestão talvez diferente encontre um espaço, ou no mínimo que a população talvez esteja aberta para ouvir melhor isso, né, em benefício, né, de uma gestão pública ou uma gestão do que é público um pouco melhor, já há uma abertura que a gente observa nessa avaliação, né, sobre a avaliação de governo e da possibilidade, né, de parcerias contribuindo nesse cenário. Essas percepções que o Paulo trouxe, né, com relação à gestão pública, elas trazem um contexto que aponta um certo questionamento da população com relação à capacidade do
poder público de prover bons serviços, né? O que há a discussão para entender, compreender outros modelos alternativos, né? Que já são até usados em outras áreas da administração pública, né? É importante a gente qualificar o debate, então, né? Quando a gente traz os conceitos, né, é importante deixar claro, porque às vezes um mau entendimento em conceitos leva as pessoas a interpretar, enfim, a misturar alguns conceitos. Então, é importante na qualificação do debate ter esses conceitos bem claros, né? Então, na pesquisa, a gente procurou mapear como é a favorabilidade dos respondentes, né, com relação a privatizações e concessões, né? E aqui, com os conceitos bem claros, assim. Então, privatizações são quando o governo vende ativos públicos, como empresas, imóveis e serviços, para empresas privadas que passam, então, a ser suas proprietárias em caráter definitivo, podendo utilizá-las da forma que lhes for mais conveniente, né? Enquanto concessões, parcerias público-privadas, quando o governo concede um serviço público para a empresa privada por meio de um contrato que tem um tempo determinado, regras estabelecidas, né, para o desenvolvimento daquela atividade e também regras com relação ao monitoramento do desempenho daquela empresa, né? Então, aqui o que a gente pode observar é que há uma maior favorabilidade às concessões e parcerias público-privadas, né? Até porque, no caso dos parques, as privatizações não podem ser aplicadas, né? E depois a gente procurou mapear, então, olhando especificamente para concessões, parcerias público-privadas, como é que é a aceitação das pessoas quando a gente fala de parques urbanos e de parques naturais, né? E aí a gente conseguiu ver que, tanto para parques urbanos quanto para parques naturais, há uma aceitação grande. Então, 64% se dizem a favor da adoção desses modelos em parques urbanos, 53% são a favor da adoção desse modelo em parques naturais, né? Então, a gente consegue ver aqui esse cenário de aceitação e abertura, né? Aqui, só um comentário que eu gostaria de fazer é que, no caso dos urbanos, né, o fato de ser um pouquinho maior pode estar relacionado ao fato de que os parques urbanos estão mais próximos das pessoas, então talvez elas tenham uma percepção melhor desses espaços e também uma análise crítica, né, porque eles estão ali mais próximos às suas casas. Depois, se adotados esses modelos, então qual que é a expectativa das pessoas com esses modelos, né, quando aplicados aos dois tipos de parque, aos parques urbanos e aos parques naturais? E, no geral, o que se nota o que a gente notou é que eles têm uma expectativa, né, que iriam melhorar, os aspectos relacionados à gestão desses espaços iriam melhorar, né? Uma coisa que eu gostaria só de dizer é que quando a gente olha o slide anterior, a gente verifica que tem uma parcela que é contra, né? Pode ir para o slide anterior só para... Então, quando a gente está no slide anterior, a gente consegue ver que 12% são contra concessões e parcerias em parques urbanos e 23% são contra em parques naturais. E quando a gente vê a expectativa, a gente consegue ver que 6% para parques urbanos acham que iriam piorar e 12%, no caso dos naturais, acham que iria piorar. Então, o que leva a entender que também aqueles que são contra, ainda assim, eles têm uma expectativa de que esses modelos de gestão possam melhorar esses espaços, né? Então, dito isso, a gente encaminha, então, para as considerações finais, né? E eu gostaria, então, de frisar alguns pontos aqui, né? Bem, acho que o primeiro deles é importante essa pesquisa trazer esse elemento do reconhecimento da importância dos parques, né? Uma vez que a gente consegue verificar, a gente verificou a prevalência dos aspectos positivos vinculados à imagem desses espaços, né? E como é que esse reconhecimento ele se traduz para a experiência, né? Então, quando a gente vê as principais motivações das pessoas a visitar esses espaços são contemplação e contato com a natureza, né? Enquanto que as principais barreiras
para ambos os parques, né, tanto parques urbanos quanto naturais, são custo e distância, né? E aqui, além de um pouco daquilo que a gente falou anteriormente, que a avaliação de custo-benefício traz desafios que podem ir além da agenda de parques, né, que dizem respeito à infraestrutura, logística e mobilidade, né? O que a gente observou, no geral, é uma abertura e uma aceitação das pessoas a novas formas, novos modelos de gestão dos parques urbanos e dos parques naturais. Isso pode ter uma relação com com a avaliação que essas pessoas fazem justamente da gestão pública, né? Dito isso, as parcerias em parques são, antes de tudo, políticas públicas para a promoção de mais e melhores serviços para a sociedade. O CEMEA também tem a preocupação de deixar claro que concessões e parcerias com a iniciativa privada não são privatizações. Então, a importância de qualificar o debate e ter esses conceitos bem claros, né? Depois, haja vista a diversidade dos parques, hoje a gente tem 468 parques no Cadastro Nacional de Unidades de Conservação, então são parques que têm diferentes tamanhos, estão em diferentes contextos, biomas diferentes, vocações diferentes. Então, o CEMEA também acredita que não há uma única modalidade, né, para aprimorar a gestão desses espaços, haja vista essa diversidade dos parques, né? E, por fim, o que a gente acredita é que a produção de informação é uma ferramenta muito importante para elevar o debate, né? E o diálogo, com certeza, é fundamental nesse caminho, assim, né? Porque o importante é fazer ter claro esse jogo de ganha, 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 né? Onde ganha a sociedade, ganha o governo e também ganham os parceiros privados, né? Então, era isso, assim, as considerações, né, que eu gostaria de deixar aqui ao final. Não sei se o Paulo gostaria de falar alguma coisa, Paulo, acrescentar. Não, exatamente. Acho que a palavra-chave é a questão do diálogo, né? Eu acho que num contexto que a gente observa de tantas demandas em todas as áreas, uma premência muito grande e tendo que todas ocorrerem de uma forma quase que simultânea, né? A política pública sempre é uma discussão de prioridades, né? De investimentos. Então, acho que essa palavra, como você terminou, acho que é a mais adequada realmente, né? A questão de diálogo. Sim, legal. Então, agora eu acho que a gente poderia encaminhar um pouquinho para as perguntas aqui, né, que foram feitas. A gente tem aqui, deixa eu ver, tem uma pergunta aqui da Rede Brasileira de Trilhas de Longo Curso nos Parques Naturais. E a pergunta é a seguinte: qual é o atrativo ou atividade mais procurada, né? Legal essa pergunta, obrigada pela pergunta. O que a gente conseguiu verificar na pesquisa são as principais motivações para as visitas, né? Para a visitação tanto aos parques naturais quanto aos parques urbanos. E, no geral, o que prevalece é esse gosto do contato com a natureza, né? Então, da contemplação das belezas naturais. E aí entram trilhas, cachoeiras, o avistamento de fauna. Então, essas atividades que estão, assim, como as mais citadas e as top que conectam as pessoas à natureza. Paulo, não sei se você gostaria de complementar essa pergunta. Não, acho que a gente vê assim que tem algumas questões bem clássicas, também que acho que aparece lá na pesquisa, né, como cachoeiras, trilhas, assim, mas nada é tão específico, né? O que eu acho que talvez vale a pena só comentar nessa pergunta também talvez a necessidade um pouco de desenvolvimento de um tipo de marketing, né, para essas questões, porque a gente vê que tem tanta variedade, né, de nome de parques ou mesmo de atrativos e tal, e essa pergunta é muito boa para isso, né? Acho que reforçar, né, ter estratégias de comunicação próprias, às vezes, para
algum atrativo, né, dos parques, né, meio como o desenvolvimento de uma marca mesmo, né? Acho que é um ponto importante a ser desenvolvido. É legal você falar isso, né, Paulo? Porque na pesquisa eu me lembro que para os parques urbanos tem vários parques, parque da cidade, parques assim genéricos que são citados. Então se vê aqui uma oportunidade de que esses espaços sejam reconhecidos como espaços de turismo, de relevância para uma determinada cidade ou um determinado local, né? Então é legal esse ponto que você trouxe. Depois a gente tem uma segunda pergunta do Felipe Augusto Zanuso Souza, que está no YouTube. E eu gostaria de fazer essa pergunta para o Fernando, né? Como é que o CEMEIA vê os dados desse relatório, né? Como é que... Eu passo a pergunta para o Fernando. Tá bom. Bom, Mariana. Bom, acho que primeiro que o CEMEIA, a gente faz esse relatório justamente para poder, vamos dizer assim, medir uma temperatura sobre como que os parques têm se posicionado perante a sociedade, do ponto de vista de interesse, de dificuldades de visitação, de oportunidades de visitação, como que o poder público tem gerido esses espaços, quais são os novos caminhos. Então, assim, no primeiro momento, a gente vê isso como um importante instrumento de trabalho nosso, dado que se a gente se propõe a trabalhar com essas políticas públicas, que a gente chama de parcerias ou de modelos alternativos de gestão do parque, a gente não pode fazer isso no nosso gabinete ali pensando a equipe do CEMEI. A gente tem que medir e entender o que a sociedade tem pensado. Então eu digo assim, como que nós vemos? A gente vê como um importante instrumento para que a gente possa aprimorar o nosso trabalho. Agora, especificamente sobre os resultados, eu até anotei aqui alguns, que eu vou fazer alguns comentários. Primeiro, o que a gente vê é a questão cultural, né? E a questão cultural, e aí eu vou tentar pensar um pouco os dados que foram apresentados, a gente viu que a questão econômica e de logística acaba sendo determinante para a visitação dos parques naturais. Eu acho que o exemplo que a Mariana deu é muito oportuno. Quando a gente vê que, por exemplo, as pessoas aqui em São Paulo, elas estão dispostas a ficar 8 horas na estrada para descer para a praia, sem ter consciência de que ela está passando próximo, nesse caminho da praia, elas estão passando próximo de importantes parques nacionais. Então, isso reforça, inclusive, a tese do Instituto CEMEIA, ou o trabalho que nós fazemos, que é de procurar conectar mais as pessoas com os parques e valorizar esses espaços. Acho que tem ainda um caminho importante para trazer os parques no imaginário das pessoas, no imaginário como um ambiente bacana, onde se tem atividades bacanas a serem desenvolvidas, né? Então, nesse aspecto, essa pesquisa reforça que a gente sim precisa continuar trabalhando em prol da nossa missão, que é desenvolver esse senso de propriedade das pessoas para com os parques, né? Eu tenho um outro ponto aqui que eu pensei, de tudo que foi apresentado, é a questão da separação da concessão e da privatização. Se a gente sai na rua e a gente for discutir esse assunto, as pessoas não fazem uma dissociação muito grande entre o que é uma alienação de um bem, o que é a venda de um bem para uma pessoa ou uma entidade que compra aquele bem e faz com ele o que bem entender, de um contrato de concessão que você tem um período, não há uma transferência de propriedade, e você tem um contrato com regras claras, um período claro, e com todas as regras de acompanhamento desse síndico que vai cuidar do parque em nome do poder público. E quando esses conceitos se misturam, tem gente que é a favor ou é contra uma modalidade ou outra, sem saber exatamente o que aquela palavra quer dizer, né? Então, acho que a outra mensagem que a gente tira, independente dos resultados ali, que a gente vê que são bem díspares, é como que é importante elevar o nível do debate público sobre isso, para que, de fato, a gente tenha tanto a formulação de políticas pelos governos e a aceitação e o entendimento desses instrumentos pela sociedade, independente da pessoa gostar ou não gostar, mas que ela goste sabendo do que ela está gostando, ou que ela não goste sabendo do que ela não está gostando, e não em função de uma mistura
de conceitos, né? Deixa eu ver, tem algum outro ponto aqui. Um outro ponto que tem, a gente vê que tem, ainda que não tenha se destacado como o primeiro, como aspecto econômico, mas a gente vê que mesmo nas cidades, muitas vezes as pessoas citam ali a cidade, na cidade como uma questão econômica e de deslocamento. E isso reflete muito, pelo menos é uma hipótese, a gente não mediu isso no estudo, mas a gente verifica isso no nosso diálogo com os governos, que às vezes as cidades têm os seus parques icônicos, no caso de parques urbanos, né? Então as pessoas, por exemplo, estão dispostas a sair do outro lado da cidade para ir naquele parque icônico mais central na cidade. Por quê? Porque talvez o parque que está do lado da casa dela talvez não esteja bem conservado, então não seja um ambiente prazeroso de se visitar, ou talvez ela nem saiba que existe um parque, talvez a 500 metros da casa dela, e ela prefere se deslocar 6, 7 quilômetros para ir no parque icônico da cidade, né? Então a gente vê assim que tem muita coisa a ser trabalhada do ponto de vista de valorização, do ponto de vista de comunicação, de aprimoramento da gestão, né? E quando a gente pensa, por exemplo, né, só para terminar aqui, dando uma resposta longa, quando a gente pensa no trabalho do CEMEIA em apoiar os poderes públicos, né, a nível federal, estadual, municipal, a desenhar modalidades de parceria, é importante a gente entender o que de fato tem sido relevante, né? Então, quando a gente pensa, vou dar de novo exemplo de parque urbano, quando a gente pensa a questão da segurança, tem alguns aspectos que, a hora que a gente está conversando com os governos, a gente fala, olha, esse contrato precisa prever nesses encargos do concessionário e obrigações do concessionário, tem questões importantes que precisam ser endereçadas, naquela ideia de que um contrato de parceria, a gente traz uma flexibilidade privada, mas para desenvolver políticas públicas. Então a gente tem que ter clareza de quais são aquelas políticas embarcadas ali e que precisam ser desenvolvidas durante a vigência desse contrato de parceria. Então aqui são só alguns exemplos de como a gente vê esse estudo. Ele é muito útil para a gente pensar o nosso trabalho e para entender o comportamento das pessoas e até para conectar com outros estudos que a gente faz para entender melhor essa relação das pessoas com seus parques, seja os naturais quanto os urbanos. Obrigada, Fernando. Eu acho que fazendo essa conexão com a sua resposta, né, falando de outros estudos que o CEMEIA também procura, que o CEMEIA faz, né, para contribuir para essa agenda, tem uma pergunta aqui que foi feita pelo Tiago Henrique. É o seguinte, a pergunta dele: qual a situação dos planos de manejo nos parques do Brasil, né? Como eu disse anteriormente, a produção de informação é uma ferramenta importante para o CEMEIA, né, para elevar o debate. E a gente também faz uma pesquisa, um diagnóstico de uso público, que até agora estamos realizando a 5ª edição dessa pesquisa, que ela tem como objetivo ouvir justamente os gestores, que são aqueles que estão na ponta, que sabem dos desafios e das oportunidades que os parques possuem, né? Na última publicação de 2019, a gente, quando o Thiago pergunta dos planos de manejo, a gente conseguiu, assim, através da pesquisa, verificar que 62% dos parques que participaram da pesquisa tinham plano de manejo, né? Lembrando que essa pesquisa, ela contou com 266 parques, né, participantes, o que corresponde a 63% dos parques cadastrados no Cadastro Nacional de Unidades de Conservação. Então, respondendo essa pergunta do Tiago. Depois, vamos ver aqui as perguntas que têm chegado. Mariana, posso fazer só uma complementação à sua resposta e fazendo... A gente tem as pessoas que nos acompanham aqui, e essas pesquisas elas são muito importantes para a gente, como a gente tem dito aqui, né? Então, a gente deve ter gestores que estão acompanhando a gente, ou pessoas que têm amizade com gestores do parque, eu tenho uma relação. Eu acho que é uma oportunidade nossa de fazer um pedido aí para os nossos espectadores de incentivar a participação nessa pesquisa. Os gestores dos parques estão recebendo esses questionários,
E isso é uma ferramenta fundamental de trabalho, tanto do CEMEI quanto todos esses órgãos ambientais, que depois a gente compartilha, né, as análises, os resultados desses estudos. Então, aqui eu faço um pedido, aqui tomando uma liberdade de aproveitar esse espaço aqui para fazer um pedido a quem nos acompanha. Sim, excelente, Fernando. É muito importante a participação de todos esses 468 gestores de parques aí, né, desses parques de todo o Brasil. Eu aproveito também para... Tem justamente uma pergunta aqui sobre isso, né? O Hilário pergunta se esses 468 parques incluem os parques urbanos e naturais. Esses 468 parques são parques naturais de todo o Brasil, incluindo todos os estados e todas as esferas administrativas. Então, inclui os parques nacionais, os parques estaduais e os parques municipais, mas são os parques naturais, não incluem os parques urbanos, respondendo a sua pergunta. Agora, deixa eu ver alguma pergunta aqui. A Gabriela Carvalho traz uma pergunta assim: se a gente poderia falar sobre casos de sucesso em concessões de parques com associações locais, com pequenas concessões ou permissões de uso. E aí eu pediria que o Fernando... Por favor, Fernando. Tá bom. Bom, vou dar um passo para trás para responder. Quando a gente pensa em concessões e parcerias, a gente tem diversas modalidades de parceria. Um dos grandes desafios que nós temos hoje, quando a gente pensa nas parcerias de maneira ampla, né, lato sensu, é como que a gente garante a sustentabilidade econômica dessas entidades que querem se tornar parceiros do poder público. Então, daí que não é de espantar que as primeiras concessões desenvolvidas pelos programas dos governos sejam voltadas a parceiros de maior escala, em parques de maior visibilidade, com maior visitação. Mas isso não vai dar uma resposta única para toda a gama e toda a variabilidade dos parques brasileiros, que tem características muito distintas, escalas distintas, localidades distintas, tal. Então, hoje, o que a gente vê é que tem algumas associações que são amigas do parque. Por exemplo, na própria Chapada dos Veadeiros tem uma associação muito atuante, amiga do parque. A gente vê no âmbito municipal algumas entidades que procuram desenvolver atividades específicas dentro do parque, ajudar o parque, mas a gente não vê ainda no Brasil entidades de menor escala fazendo a gestão do parque. O que a gente tem visto muito são permissões e autorizações para que entidades desenvolvam pedaços da visitação do parque, né? Então, de repente, tem uma permissão para que alguém faça uma visita guiada dentro do parque, ou os próprios guias do entorno do parque, ou tem alguém com uma permissão para desenvolver uma instalação de arvorismo, ou uma instalação de outra natureza. Mas alguém que se envolva com a gestão mais integral do uso público, da área de turismo do parque, a gente ainda não tem exemplos. Em parques urbanos, a gente tem um exemplo emblemático, mas ele não é assim, superavitário ou sustentável. A gente tem um mantenedor, que é, por exemplo, o Parque Vila Lobos, aqui em São Paulo, que tem uma fundação que desenvolve lá atividades e também faz uma contribuição anual para conseguir fazer, vamos dizer assim, honrar com todos os custos de gestão desses espaços. Inclusive, essa é uma das frentes de trabalho que o CEMEA tem desenvolvido, que é entender que, olha, ok, existem aqui algumas modalidades de concessão, elas parecem ser, de fato, mais vocacionadas para alguns parques, mas elas não são uma resposta única. E que, portanto, a gente tem que, nesse apoio ao poder público para buscar novos modelos de gestão, pensar em outras modalidades, sejam elas baseadas no marco do terceiro setor,
seja ela as PPPs, né, que hoje em dia a gente não tem PPPs em parque, que é um modelo também estruturante. Enfim, existe toda uma gama a ser desenvolvida. Hoje nós não vemos assim de maneira estrutural muitos exemplos de entidades menores assumindo essas concessões e parcerias para a gestão do parque apenas para serviços específicos. Legal, Fernando. Obrigada pela resposta. Depois tem uma pergunta aqui do Felipe Augusto. Como equilibrar a expectativa de aumento dos custos da visitação com a concessão e essa barreira das pessoas para a visitação? Vou começar falando, né, dessa pergunta. O CEMEIA não defende a cobrança de ingressos, por exemplo, para parques urbanos, né? Então, porque a gente entende que os parques urbanos, eles funcionam como a extensão da casa das pessoas, né? Então, isso é muito claro que a concessão para os parques urbanos, ela não pode fazer com que as pessoas não tenham, não possam acessar esses espaços, né? Então, para os parques urbanos, a gente não defende essa cobrança de ingresso. Para os naturais, isso está atrelado às atividades que são desenvolvidas, ali algumas atividades de uso público, atividades específicas, né? Então, enfim, respondendo a essa pergunta aí. Não sei se o Fernando gostaria de complementar alguma coisa nesse sentido, Fernando, com relação a como equacionar essa barreira do custo. Bom, vou tentar trazer aqui algumas referências aqui. De fato, parques urbanos, como você disse, Mariana, eles não podem prever aí nenhum tipo de cobrança de entrada, nada disso. Nos parques naturais, a gente vê que existe uma cobrança. O que a gente viu no estudo é que o valor do deslocamento e da acomodação acabam sendo questões determinantes. E isso acaba tendo um valor muito superior ao valor da entrada no parque. Não é esse que é, de fato, o impedimento para a visitação. Agora, ainda assim, o que a gente vê é que os parques, eles têm uma relação com a comunidade do entorno diferente da relação que existe daquelas pessoas que vêm de outros lugares para fazer a visitação no parque. E isso não pode se perder de vista. Então, o que nós temos visto de muitos governos com quem a gente tem trabalhado é que, ainda que haja uma cobrança para a entrada no parque, a comunidade do entorno tem gratuidade. E aí tem regras de gratuidade, às vezes relacionadas a um raio, de repente um raio de 2 quilômetros, raio de 2 quilômetros do parque. As pessoas que moram, e aí elas se identificam, né, com comprovante de residência, aí elas entram num segmento de gratuidade, porque a relação delas com o parque é de uma natureza diferente de quem vem de outros locais. Então, existem políticas para tentar equacionar essa diferença que existe entre o visitante turista e o visitante do parque, que tem uma conexão mais próxima por estar no entorno do parque. Ficou como exemplo, né? Certo. Eu gostaria de lembrar também que eu acho que no chat, tanto do Facebook quanto do YouTube, a gente disponibilizou o link em que as pessoas podem acessar essa publicação. Ela está no nosso site, no site do CEMEIA, né? E a gente tem lá uma opção de publicações. Essa pesquisa está disponível para download gratuito ali nesse link. Legal. Deixa eu ver se tem chegado mais perguntas aqui, pelo Facebook e pelo YouTube. Tem uma pergunta aqui do Tiago Henrique, que é: quais as fontes públicas de financiamento dos parques?
se você quiser, Mariana, eu posso também responder essa questão. Então, a gente vê o seguinte, que os parques eles são públicos, né? Eles são áreas, né, unidades de conservação, no caso dos parques naturais e no caso de parques urbanos, são espaços públicos, né? E são geridos pelo poder público e, portanto, a principal fonte de receita para a gestão desses espaços é a orçamentária, né? Então, inclusive, esse é um dos desafios quando o Instituto Semeia busca novas modalidades e parcerias e novas modalidades de gestão, é tentar capturar o desenvolvimento de atividades econômicas como forma de reverter recursos dos usuários dos parques para a própria manutenção dos parques, né? Quando a gente procura desenvolver, pensar em outras modalidades de parceria baseadas em filantropia ou buscando outras formas, também é uma maneira de complementar esses recursos. Mas hoje, via de regra, o que a gente tem são parques públicos sendo financiados por recursos públicos, orçamentários, né? Bacana, Fernando. Tem uma pergunta aqui da Flávia Neri Moura. Há previsão para ampliar a pesquisa de gestores para outras categorias de unidades de conservação? Flávia, essa pesquisa está na 5ª edição, né, essa edição atual de 2020, e ela conta com a participação dos parques naturais, né, como eu disse, aqueles que estão cadastrados no Cadastro Nacional de Unidades de Conservação. Por hora, a gente realiza essa pesquisa com os parques naturais. A gente talvez no futuro amplie essa pesquisa para outras unidades de conservação, mas por hora ela é realizada com os parques naturais. Paulo, eu acho que eu queria aproveitar e que você falasse um pouquinho a respeito da novidade que essa edição, né, que essa 2ª edição trouxe, assim. Qual que foi a novidade que essa 2ª edição trouxe para a pesquisa? Queria que você falasse um pouquinho a respeito disso. Legal. Essa é a 2ª edição. O que nós temos observado, né, desde a primeira, em diversos desses indicadores, é uma estabilidade, então nem compensava que a gente ficar mostrando determinados indicadores, né, que estão muito próximos, mas a ideia, a demanda que o Semeia tem, né, para a gente é transformar isso numa plataforma é um estudo contínuo, e esse estudo ele vai, a cada uma das edições, incorporando questões novas, né, temas novos, alguns mais conjunturais, os estruturais a gente vem ao longo do tempo, e da primeira para a 2ª edição nós incluímos a questão da imagem dos parques, né? Qual que é como que as populações dessas regiões percebem os benefícios ou possíveis, né, impacto que os parques possam causar ao seu entorno. Eu digo possíveis, né, e no caso é realmente uma pesquisa de imagem, porque nem todos moram próximos. A gente trabalhou com uma amostra que representa a população dessas regiões. Mas qual que é essa percepção que se tem desses benefícios, né, da imagem mais positiva e da imagem mais negativa, digamos assim, de algum impacto que o parque pudesse trazer. Então, essa foi a novidade, a questão que nós trouxemos para essa edição. E complementando, Mariana, eu acho que uma coisa também que eu queria destacar e está bastante presente, né, no discurso tanto teu quanto do Fernando, que é uma palavra-chave para mim, é a questão da comunicação, né? A gente observa que a qualificação, né, o Fernando falou bastante disso, mas o que quer dizer qualificar um debate, né? As pessoas têm muita clareza de quem está falando o quê,
para quem, né, e por quê. E acho que isso a pesquisa fez muito bem, né, tá claro, mas acho que é uma responsabilidade, né, de todos nós, todos que estão assistindo, tentar qualificar isso, né? Como uma tendência de opinião pública, a gente vê há bastante tempo um tema que vem sendo estudado, que é declínio da confiança pública. O que significa é um elemento de debate já há muito tempo, não é de hoje, você tentar, como você qualifica ou desqualifica determinados argumentos e agentes, né, e players dentro de um debate. Então, acho que isso que nós estamos promovendo, que o CEMEA está promovendo com esse conjunto de pesquisas, é justamente essa qualificação, né? E a pesquisa com a população, além disso, né, de ouvir a população, ela tem um caráter assim democrático, principalmente para um tema em que, no geral, em eleições ou no debate público mais amplo, às vezes não entra, que é uma discussão sobre um equipamento, uma área bem específica de política pública, né? Então, acho que ele tem esses dois aspectos. E como isso é uma plataforma que o CEMEA, a cada ano, vai complementando, aperfeiçoando, é uma plataforma de estudos sobre essa temática. Então, isso acho que é bastante positivo, Mariana. Nesse ano, a novidade foi a questão da imagem, né? E, obviamente, em função de tudo que a gente está vivendo, imagino que o CEMEA vai incluir também alguma nova questão para a próxima edição. Legal, Paulo, muito obrigada. Bem, a gente já passou aqui o tempo, né, de 1 hora. Encaminhando para o final, eu vou fazer aqui as 2 perguntas, né? Vou aglutinar essas 2 perguntas que vieram do YouTube. É do Gabriel. A primeira pergunta dele é: existe algum estudo ou publicação, além do ROVUC, que apresente ou detalhe mais sobre opções de atratividade de uso público e visitação? E a segunda pergunta é se existe algum documento que auxilie a elaboração de projetos, né? Bem, respondendo a essa segunda pergunta do Gabriel, no site do CEMEA, a gente tem algumas publicações que justamente têm essa intenção de auxiliar na elaboração de projetos, né? A gente tem, inclusive, um guia lá que explica um pouco esses conceitos de modelos de gestão, como eles podem ser aplicados, né? Então, você pode consultá-lo, Gabriel, no nosso site, nas publicações, né? Com relação a isso, se existe algum estudo ou publicação além do ROVUC, não sei se o Fernando gostaria de complementar, mas que me vem à cabeça que existe sim algumas publicações do Banco Mundial que dizem a respeito da atratividade com relação a turismo, ecoturismo, e aí a gente consegue encontrar alguns dados para o Brasil, né? E aí, Mariana, só complementando, que eu acho que tem um trabalho muito bacana que foi feito pela ABETA, com outros parceiros, da ABETA para a normatização de atividades, né? Então, eu acho que esse é um aspecto importante também. Eu acho que o ROVUC, ele traz ali uma visão assim, conceitual, né? Ele traz uma ideia das possibilidades, mas eu acho que, dando um passo além, eu acho que depois existe uma discussão sobre a qualidade do desenvolvimento dessas atividades, da prestação de serviços, né, por quem deseja desenvolvê-los. Então, eu acho que essa é uma referência importante também para a gente pensar mais tecnicamente esse assunto, né? Bacana. Bem, acho que a gente vai se encaminhando para o final. Eu gostaria de dar espaço para o Paulo. Paulo, se você quiser fazer alguma complementação, dizer alguns minutos aí para a gente fazer o encerramento, antes que eu fale, e aí eu passo a palavra para você. Não, só agradeço o convite, Mariana do CEMEA, né, para participar na discussão, na apresentação dos resultados. Eu acho que essa iniciativa de se ouvir a população é excelente, né? É um player que algumas vezes é esquecido, principalmente quando se trata de agendas, né, mais específicas, né, que não aquelas muito mais clássicas e prementes. Então, acho que é uma iniciativa muito boa. E, ao mesmo tempo, essa ideia de plataforma, né, de se funcionar
como uma plataforma de geração de conhecimento sobre o que a população pensa a respeito desses temas, né? Então, parabenizo vocês aí e agradeço a confiança na parceria. Legal, Paulo. Eu que agradeço você ter aceitado aí o convite e estar conosco, tanto na parceria dessa pesquisa, quanto aqui para debater e relembrar alguns pontos da pesquisa, né? Bem, eu só gostaria de frisar a importância mesmo desse conhecimento que é gerado com essa pesquisa para que ações possam ser tomadas de forma mais assertiva, né? Tanto para a promoção quanto para a valorização desses espaços, né? E eu acho que quanto mais as pessoas puderem visitar os parques e compreender a importância desses espaços, né, mais eles vão ser valorizados e, consequentemente, conservados e visitados, né? Então, acho que essa é a grande mensagem dessa pesquisa e também do nosso trabalho. E aí eu passo a palavra para o Fernando. Fernando, para você fazer as considerações finais. E com isso eu agradeço também todos aqueles que estão nos ouvindo, né? Pelo Facebook, pelo YouTube. Agradeço também as perguntas, os comentários. E é isso. Até a próxima. Tá bom. Bom, como considerações finais, eu queria primeiro agradecer quem nos acompanhou nesse webinar, quem nos enviou as perguntas. A gente teve a oportunidade de explorar alguns pontos aqui que não estavam na apresentação em função dessas perguntas. Então, muito obrigado por quem nos acompanhou. E eu queria agradecer ao Paulo Cidade, à Mariana, pela apresentação do trabalho, e dizer que esse é mais um webinar de vários que o Instituto Semeia faz, e que a gente está sempre tentando trazer as várias perspectivas, seja do lado privado, seja a perspectiva pública, seja a perspectiva da sociedade, seja a perspectiva do gestor do parque. E eu acho que essa construção, esse diálogo, buscando capturar as várias perspectivas, que a gente vai construindo esses caminhos sustentáveis e caminhos do meio para essas políticas públicas, que a gente chama gestão de parques, gestão desses espaços públicos, né? Então, eu agradeço a todos os participantes, seja os online, seja nós aqui, a Mariana e o Paulo, que estiveram aqui no debate. E com esse agradecimento, eu desejo boa noite a todos.